Outro componente extremamente importante do coração é o sistema valvular do coração, né? Quando a gente fala em sistema valvular do coração, o objetivo é impedir o refluxo de sangue, em outras palavras, garantir que o sangue circule de modo unidirecional no coração. O sangue, nesse caso, ele vai passar de modo unidirecional. Sempre num sentido, nunca no sentido oposto. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, moçada, quando o ventrículo contrai, o sangue poderia seguir dois caminhos. Ele poderia ir para o átrio ou poderia ir para a artéria. E eu não quero que o sangue volte para o átrio. Eu quero que o sangue vá somente para a artéria. E para garantir que o sangue não volte para o átrio, vá somente para a artéria, lá vamos nós ter o sistema valvular. Então ele não deixa o sangue voltar, garante que o sangue vai passar de maneira unidirecional, apenas num sentido. A propósito, né? O sistema valvular ele apresenta dois conjuntos de válvulas. Número 1, as válvulas atrioventriculares. Ora, moçada, nome autoexplicativo. Válvulas atrioventriculares estão localizadas entre átrio e ventrículo. E, gente, são duas válvulas, né? Você tem exatamente lá a válvula tricúspide. A válvula tricúspide está localizada entre átrio direito e ventrículo direito. Então, o objetivo é, quando o ventrículo direito contrai, não deixe o sangue voltar para o átrio, só pode ir para as artérias. E a gente tem, moçada, a válvula bicúspide ou mitral, se bem que ninguém usa o nome bicúspide, você usa só mitral, e aí está localizada entre átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Mesma conversa. Quando o ventrículo esquerdo contrai, para evitar que o sangue volte para o átrio, para garantir que o sangue vai para a artéria aorta, a válvula mitral não deixa o sangue voltar. Né? Ô Landim, por que o nome tricúspide e bicúspide? Besteira. Mas a válvula tricúspide é composta por três componentes, chamadas valvas. Besteira. 3 valvas, que são os componentes. E a bicúspide tem 2 componentes, chamados de valvas. Volto a dizer, besteira demais. Né? Esquece lá o significado do nome. Tem a tricúspide e tem a bicúspide. Só que além, gente, das válvulas atrioventriculares, nós também vamos ter conjunto de válvulas chamadas de válvulas semilunares, onde as válvulas semilunares estão localizadas entre as grandes artérias que saem do coração e, gente, o ventrículo. Nós vamos ter aqui, né, 2 delas, chama a moçada de válvula pulmonar, exatamente porque ela vai estar localizada entre a artéria pulmonar e o ventrículo direito. Então, o objetivo é semelhante, né? Uma vez que o sangue está na artéria pulmonar, eu não quero que o sangue volte para o ventrículo direito. Nós temos, gente, a válvula aórtica, onde a válvula aórtica, localizada lá, entre a aorta e o ventrículo esquerdo, mesmo esquema. Para garantir que o sangue da aorta não volte para o ventrículo esquerdo, a válvulazinha bem aqui. Então, no nosso desenho, gente, feioso, nós vamos ter essa aqui, vai ser a válvula tricúspide. Essa aqui vai ser a válvula pulmonar, do lado direito. Lado esquerdo agora, nós vamos ter a válvula mitral. Nós vamos ter a válvula aórtica aqui na parada. Outra coisa interessante em relação às válvulas semilunares é que, uma vez que elas fecham, quando o átrio contrai, evita que o sangue passe direto do ventrículo para as artérias. Isso é muito legal, né? Que eu quero encher bem o ventrículo. Quanto mais cheio tiver o ventrículo, maior a força de bombeamento dele. Então, se eu não tivesse a válvula semilunar, no que o átrio contraísse, o sangue ia do ventrículo direto para as artérias. Quem estaria bombeando o sangue para as artérias seria o átrio e não o ventrículo. Daí o que é que eu faço? Quando eu fizer a contração do átrio, essa válvula fecha. No que essa válvula fecha, o sangue fica preso no ventrículo. No que o sangue fica preso no ventrículo, garante que o ventrículo enche bem muito.
para quando o ventrículo contrair, bombear sangue com eficiência para as artérias. Então, quando o ventrículo esquerdo ele contrai, bombear sangue para as artérias. Quando o átrio esquerdo ele contrai, eu fecho essa válvula. No que o átrio esquerdo contrai, eu não deixo o sangue passar direto do ventrículo para a aorta. Eu fecho essa válvula para prender o sangue no ventrículo, para garantir que ele encha bem muito, para depois, quando ele contrair, jogar o sangue na aorta com muita eficiência. Então, essas válvulas semilunares, essas válvulas atrioventriculares, elas trabalham assim, né? As válvulas atrioventriculares, elas fecham exatamente na sístole do ventrículo. Então, toda vez, moçada, que nós temos a sístole ventricular, que o ventrículo contrai, fecha aqui, e o sangue vai para a artéria. Quando o ventrículo contrai, fecha aqui, e o sangue vai para a artéria. As válvulas semilunares, elas fecham na sístole atrial, que é a diástole ventricular. No que fecha na sístole atrial, quando o átrio contrair, essa válvula fecha, o sangue fica preso no ventrículo, para o ventrículo encher bem muito, para depois ele contrair e bombear sangue nas artérias. Interessante aqui, quando as válvulas fecham, faz um barulho bem seco. Tum, que é exatamente os sons do coração. Gente, os sons do coração, os sons cardíacos, chamados de bulhas cardíacas, eles são devido ao fechamento das válvulas do coração. Então, esses sons do coração, essas bulhas cardíacas, elas se dão pelo fechamento das válvulas. E é por isso que o coração, gente, ele sempre vai ter dois sons de cada vez. Pode notar que o coração não bate tum, tum, ele bate tum, 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 tum. São sempre dois barulhos, por quê? Fecha uma válvula, fecha outra. Fecha uma válvula, fecha outra. Nesse caso, a primeira bulha cardíaca acontece devido ao fechamento das válvulas atrioventriculares. Exatamente quando eu tenho a sístole do ventrículo. Então, quando eu tenho a sístole do ventrículo, fecha as atrioventriculares, primeiro tum do coração. A segunda bulha, o segundo barulhinho do coração, é o fechamento das válvulas semilunares. Ou seja, fechamento das semilunares, quando nós temos a sístole do átrio. Então, coração sempre bate 2 em 2, tum, tum. Fecha atrioventricular, primeiro tum. Fecha semilunares, segundo tum. Muita gente já ouviu falar em sopro no coração, né, que é um problema em relação às válvulas. Onde, moçada? Normalmente, quando o ventrículo contrai, o sangue bate na válvula mitral e, gente, faz uma pancada bem seca. Tum, quando ela fecha. Se, entretanto, a válvula não fechar direito, um pouquinho de sangue pode passar pela válvula mitral e voltar para o átrio esquerdo. Quando o sangue, gente, volta pela válvula e volta para o átrio esquerdo, no que o som passa na válvula danificada, faz um som aspirado, um tss. Isso quer dizer que, ao invés do coração ficar com 2 sons secos, tum, 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 o coração fica tum, tss, o som do sangue voltando, tum. O coração fica meio que, sei lá, remixado, né? Tum, tss, tum, tum, tss, tum, tum. Passa sangue, o barulho aspirado, tss, tum, a outra válvula fechando, tum, passa sangue, tss, tum, aqui na conversa. Qual é o problema, gente, com sopro no coração? Aí depende do tamanho. Depende do tamanho do problema na válvula. Se você tiver uma deficiência valvular do lado esquerdo, ou seja, do lado da mitral, olha que problema grande. No que o ventrículo esquerdo contrair, além do sangue ir para a aorta, que é para onde ele tem que ir, o sangue volta para o átrio esquerdo. É bom lembrar que o ventrículo esquerdo é muito grande, né? Porque ele tem que bombear sangue para o corpo todo, e ele é muito forte. Isso quer dizer que quando o ventrículo esquerdo contrai, ele ia bombear sangue para a aorta, mas o sangue ia voltar para o átrio esquerdo, e do átrio esquerdo pelas veias pulmonares, e das veias pulmonares para os pulmões. E o resultado que vai encher o pulmão de sangue, de tal maneira que o cara pode morrer afogado no próprio sangue dele. Ou seja, você tem refluxo de sangue
para os pulmões. Os pulmões enchem de sangue, um quadro chamado de edema pulmonar, seríssimo. Porque, como eu estava dizendo, como o ventrículo esquerdo é muito poderoso, ele vai bombear sangue para o átrio, do átrio para a veia, da veia para o pulmão. O pulmão enche de sangue, a ponto do cara morrer afogado no próprio sangue, não conseguir fazer hematose. Edema pulmonar seríssimo. E aí, se você tem problema na válvula, você pode colocar uma prótese, né? Tenho certeza aí que algum parente mais idoso de alguém que está assistindo, né, tem lá alguma prótese valvular. A válvula não está fechando direito. A válvula está com problema? Pega a válvula, joga no lixo e bota uma válvula nova. Tem válvula de plástico, tem válvula feita a partir de tecido de porco, aí o médico vai escolher qual é a válvula mais bacana. Se você tiver uma deficiência valvular no lado direito, uma deficiência valvular na tricúspide, me ajuda a pensar, para onde é que o sangue vai voltar? Para onde é, moçada, nesse caso, que a gente vai ter o edema? Ora, você tem gente que quando o ventrículo direito contrai, é para o sangue ir para os pulmões, para a artéria pulmonar. Mas se essa válvula está danificada, no que o ventrículo direito contrair, o sangue volta para o átrio direito. E no que ele volta para o átrio direito, do átrio direito ele volta para as veias cava, do átrio direito ele volta para as veias cava, e de onde é que as veias cava? Elas vêm do corpo como um todo. Elas vêm do corpo como um todo. O resultado, se você tiver uma deficiência na válvula tricúspide, quando o ventrículo direito contrair, o sangue vai para a artéria pulmonar, mas o sangue volta para o átrio direito, para as veias cava e para o corpo como um todo. Então você vai ter refluxo de sangue, retorno de sangue para o corpo como um todo, e nesse caso, com refluxo de sangue para o corpo como um todo, você vai ter um quadro de edema generalizado. E aí, pessoas, pergunto para vocês, o que será que é pior, hein? Será que é pior o problema do lado esquerdo ou será que é pior o problema do lado direito? Tenho nem dúvida. Do lado esquerdo, o problema é muito mais sério, porque o ventrículo esquerdo é muito maior, muito mais forte, e se você tiver refluxo de sangue para o pulmão, no edema pulmonar, o cara pode morrer afogado no próprio sangue. Se você tiver a deficiência valvular no lado direito, vai ter refluxo de sangue para o corpo, e gente, o cara vai ficar todo inchado. Vai ficar todo inchado porque ele vai reter líquido no corpo. Mas, moçada, não vai ser tão intenso o problema. Você vai ficar inchado sim, daí. Risco de vida já não vai ser tão grande. Uma coisa é você encher o pulmão de sangue e você poder morrer afogado no próprio sangue. Outra coisa é espalhar o sangue no corpo todo, você vai ficar inchado, mas a situação, claro, que ela não vai ser tão séria assim.